dita pela Carmen Lúcia foi que a liberdade de expressão não pode ser capturada por aqueles que querem que a expressão seja o que eles acham. Quer dizer, isso partiu logo depois dela falar que não interessa não ter o X, porque todo mundo já viveu sem X, sem plataforma. Agora, quando vai falar de liberdade de expressão, os outros não podem capturar. Agora eles podem, né, Marcília? O Guilherme, a Carmen Lúcia é conhecida por ser uma frasista, né? Ela adora uma frase de efeito. Algumas decisões dela são poéticas, tem uma purpurina. A gente às vezes tem dificuldade até de entender o sentido jurídico de tanto enfeite que tem. Então, ela sempre fornece toda entrevista que ela dá, um repertório ótimo de manchetes, de frases e tal. Mas se você for pegar aquilo tudo, espremer, não sai nada. Não sai nada. A única coisa que sai dali é que a Carmen Lúcia ela faz, ela expõe a público um sentimento corporativista do STF, que é um sentimento comum a eles de que e isso está se tornando cada vez mais explícito. Eu não sei se não é bom até que se torne, porque a gente via o STF com muita sutileza decidindo no sentido de que a direita ela é uma criminosa, essa sempre foi a visão do STF, e que a esquerda é o que a gente precisa ter para ficarmos bem. É o normal, é o novo normal, vamos dizer assim. O STF sempre fez isso. A Carmen Lúcia, ela gosta dessas frases de efeito, ela diz isso, aquilo, mas no fundo, ela segue a boiada dos demais ministros e a boiada do STF, o sentimento de corpo do STF, de que a esquerda é o bem e de que a direita é o mal. Isso sempre foi muito sutil, a gente tinha alguma sutileza. As eleições se aproximando, isso está se tornando explícito, isso está se tornando declarado. Os ministros do STF, Guilherme, estão saindo do armário, ideológico inclusive, e se posicionando de uma maneira que pode ser chocante para quem nunca lidou com essa situação, mas para nós que estamos mais ou menos acostumados a ver isso com a sutileza que víamos antes, podemos até fazer uma avaliação de que seja positivo. Melhor que eles mostrem mesmo a cara, melhor que eles saiam do armário, pior eles ficarem dentro do armário e se posicionarem da mesma forma, com a mesma força, mas sem que nós ou todos consigamos perceber. Então, talvez isso seja uma vantagem. As frases da ministra não servem para absolutamente nada no debate público. Primeiro, que essa história do quintal, o que o STF não é o quintal, aliás, o Brasil não é o quintal das empresas internacionais. Bom, mas o Brasil é o quintal do STF, por acaso? A única coisa que ela não explicou é isso. Será que então a gente não pode ser o quintal do Musk, mas pode ser o quintal dos ministros, que passam o dia inteiro na imprensa, que nos governam há 6 anos, com esses inquéritos sigilosos, aí tudo bem? Então, essa pergunta não é feita pela imprensa quando ela diz isso, essa questão não é respondida por ela, é só uma frase de efeito, não serve para nada, só para as manchetes, e assim nós vamos caminhando. Essa questão de vivíamos bem sem as redes, de novo, que debate é possível se fazer com uma frase de tamanha ingenuidade? Antes a gente vivia bem sem as redes. Bom, esse é o discurso que muitas pessoas fazem ao dizer, na época da ditadura eu vivia bem. E aí os ministros acham que quem diz uma frase dessa é um criminoso, que ele precisa ser civilizado, porque ele acreditava que na ditadura ele vivia bem. Ué, mas e qual a diferença de uma pessoa achar que durante uma ditadura vivia bem e durante uma censura vive-se bem? Ou sem uma empresa que circula a liberdade de expressão vive-se bem? Qual a diferença? A diferença é nenhuma. A ingenuidade é a mesma. A gente precisa entender, e a ministra talvez precise inclusive entender, e talvez nós é que precisemos recivilizar o STF nesse sentido, eles todos precisam compreender que quando a gente fala de censura, a gente não está falando de viver bem. Não tem nada a ver viver bem ou não viver bem. Significa você viver com os direitos que você tem. Significa que você pode viver com tudo aquilo que lhe é oferecido.